Filho do Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel, Dom Afonso IV nasceu em Lisboa em 8 de fevereiro de 1290 e ali faleceu em 8 de maio de 1357. Subiu ao trono em 1325 e viu o seu reinado marcado pela peste negra, pelo drama imenso de Inês de Castro e por lutas familiares de grande violência. Tomou medidas administrativas muito benéficas para o povo português. Mudou a Universidade de Coimbra para Lisboa e viu como os seus navios chegavam às Canárias. Ganhou o cognome do Bravo na sua grande vitória do Salado, decisiva para a reconquista cristã da Península, e que, curiosamente, não se travou junto ao rio desse nome, mas sim junto a um ribeirinho que corre para o mar, mesmo junto ao mar, perto da cidade de Tarifa, em Espanha. Quando Dom Afonso IV começou a reinar em 1325, tinha 35 anos. Dos traços de caráter que vimos na introdução a este reinado, quando apresentámos Dom Afonso IV, tudo indicava que ele iria ser um digno sucessor de Dom Dinis e um homem capaz de continuar a obra genial do grande monarca a quem sucedia. Chamou-lhe Alexandre Herculano um homem de juízo. E Dom Afonso IV, que foi depois no seu reinado um homem de juízo, iniciou-o de uma forma extremamente violenta, extremamente injusta, cruel, arrogante e até perigosa para Portugal. Logo em 1325 reuniu cortes em Évora e reuniu-as a pretexto de receber a vassalagem dos grandes senhores e do clero. Mas aquilo que ele queria, no fundo, era que essas mesmas cortes o autorizassem a proceder ao confisco de todos os bens do seu irmão bastardo Afonso Sanches e a desterrar para sempre Afonso Sanches de Portugal. E mesmo perante a recusa das cortes a fazer isso, Afonso IV, a primeira medida que tomou foi precisamente o confisco de bens e o desterro do seu meio-irmão. Este vivia em Castela, sossegadamente, nos seus senhorios de Albuquerque e Medellín e sob a proteção do infante Dom Filipe, e revoltado com o tratamento que lhe era dado pelo rei de Portugal, resolveu vir ajustar as contas. Assim, Portugal foi atacado por Afonso Sanches entre a Beira e o Alentejo e pelos castelhanos de Dom Filipe na linha da Raia do Alentejo. Imediatamente Dom Afonso IV destacou a hoste para Oguela, comandada pelo mestre Davis, Dom Gonçalo Pereira. E esta hoste, encontrando as forças do bastardo, perdeu em Oguela
uma batalha. Dom Afonso IV, em retaliação, foi ele próprio a Codiceira, destruiu a povoação de Codiceira do outro lado da fronteira e, contente com o que tinha feito, regressou a Portugal. Por esta altura, fim de junho, julho de 1325, o outro irmão bastardo que ele tinha, João Afonso, foi considerado como cúmplice de Afonso Sanches. Foi preso e foi mandado decapitar. Foi morto em 4 de julho de 1325. Esta morte chocou profundamente a rainha viúva, Dona Isabel, que estava no seu convento de Santa Clara, porque João Afonso era seu mordomo. E a rainha resolveu interferir naquela luta que ela sabia que não era do agrado de ninguém. O povo estava profundamente desagradado com a atitude do rei e veio descer a terreiro, humildemente, e fazer as pazes entre o filho e o bastardo do marido. Conseguiu fazer as pazes entre Dom Afonso IV e Afonso Sanches, numa altura em que os próprios ministros de Dom Afonso IV não estavam a gostar nada da maneira dele atuar. E há até um pormenor curioso. Um deles aconselhou a que não procedesse daquela maneira. Só reunia as cortes para ouvir o que queria e para confirmar o que decidia. Não perguntava nada a ninguém, atuava sozinho. Era de uma violência e de uma arrogância extrema. Porque senão, disse ele, e Dom Afonso IV perguntou, porque senão o quê? Porque senão, não. Dom Afonso IV percebeu perfeitamente aquilo que ele quis dizer. E a partir daí começou a atuar de maneira diferente com os seus colaboradores mais diretos. Começou a ouvi-los, a perguntar a opinião, a modificar a sua linha de conduta. Afonso IV, como se lembram, tinha casado muito novo. Casou em 1309 com Dona Beatriz de Castela, em cujas veias corria o sangue generoso de Sancho IV. E desse casamento tiveram 7 filhos. Uma das meninas foi Dona Maria. E Dona Maria casou com Afonso XI de Castela. Afonso XI de Castela subiu muito novo ao trono castelhano. Ele tinha 14 anos quando subiu ao trono. Tinha vivido muito amparado sempre pela avó, Maria de Molina, e pelos tios, os infantes Dom Pedro e Dom João. Sucede que Maria de Molina morreu, os tios morreram na Reconquista Cristã e ele viu-se sozinho e entregue à tutoria de 3 poderosos senhores de Castela. Dom João Manuel, João o Torto, o senhor da Biscaia, e o infante Dom Filipe. Depois de várias lutas entre estes tutores de Afonso XI, ganhou todas aquelas quesílias e questiúnculas normais na política daquela época. Ganhou Dom João Manuel. E Dom João Manuel tinha um sonho. Ele tinha uma filha, Dona Constança Manuela, e sonhou sentar essa filha no trono de Castela. Mas quando atingiu a maioridade, Afonso XI não o quis mais ao pé dele. E, para se vingar, Dom João Manuel aliou-se com João o Torto para derrubarem o rei. Acontece que Afonso XI tinha um grande ministro, Núñez Osório. Era assim o equivalente do chanceler Julião na corte de Castela. E, a conselho de Núñez Osório, Afonso XI chamou Dom João Manuel, que era sobrinho de Afonso X o Sábio, era Marquês de Vilhena e Duque de Penafiel, um homem poderosíssimo em Espanha, e disse-lhe: eu faço de ti adelantado de Castela e caso com Dona Constança. E realmente, em novembro de 1325, casou com ela. Quanto ao Biscainho, chamou a uma reunião para se fazer as pazes, para o convencer,
para lhe dar grandes mercês e durante essa reunião matou-o. O rei Afonso XI era muito destas coisas. É claro, foi para as campanhas da Reconquista e quando voltou em 1327, instável como era, um terrível mulherengo, era valente como as armas, mas era um homem tremendo nas suas ligações sentimentais, resolveu romper o casamento com Dona Constança Manuel, encerrou-a na fortaleza de Toro e mandou emissários a Coimbra para contactarem Dom Afonso IV de Portugal, propondo-se casar com Dona Maria e, como uma dupla aliança, fazer o casamento do infante Dom Pedro de Portugal com Dona Branca de Castelo. E o casamento verificou-se. Sucede que Dona Maria de Portugal não engravidava. E ele convenceu-se que Dona Maria era estéril. Ficou furioso, começou a tratar Dona Maria com uma crueldade extrema e arranjou uma amante. Chamava os espanhóis a uma famosa dama castelhana, Dona Leonor de Guzmán, La Bella Hembra, a bela mulher. E Dona Leonor de Guzmán tornou-se, por assim dizer, na amante oficial de Afonso XI. Perante isto, e o tratamento infame que ele dava à pobre da princesa portuguesa, levou a que Dom Afonso IV se sentisse profundamente revoltado. Dom Afonso IV, que era um homem, que era um marido extraordinário, porque ele, como podem calcular os meus amigos, por tudo o que tinha sucedido nesse aspecto no reinado de Dom Dinis, pelo seu relacionamento tremendo com os bastardos de Dom Dinis, ele tinha um horror ao adultério e horror a tudo quanto fossem bastardos. É claro que o casamento de Dom Pedro com Dona Branca também não andou bem. Ele acabou por se divorciar de Dona Branca, alegando que Dona Branca era muito doente e era, enfim, não rolava bem da cabeça. Tinha grandes perturbações mentais. De maneira que perante este cenário, Dom Afonso IV resolveu vingar-se. E, para se vingar do genro, mandou o mestre Davis, Dom Gonçalo Vaz, com um dote de 300 mil cruzados, que era muito dinheiro, pedir a mão de Dona Constança Manuel. Inicialmente, Afonso XI de Castela acedeu, mas, vendo a dependência em que ficava da decisão política do sogro, resolveu não dar em casamento ao português Dona Constança Manuel, mas arranjar-lhe um casamento na Navarra. É claro que tudo isto foi uma tremenda complicação para Dom Afonso IV. Se juntarmos a esta situação o que sucedia em Castelo, em que por causa do casamento de Afonso XI com Dona Constança Manuel tinham havido todos os problemas que o tinham oposto a João o Torto. Depois, todos os problemas que sucederam com Dom João Manuel, que se revoltou por causa do repúdio da filha, que procurou uma aliança com o rei de Portugal e o rei de Aragão, que foi emendada pelo rei de Castela, casando o rei de Aragão com Dona Leonor. Núñez Osório resolvia tudo com a política matrimonial. Tudo isto levou a um estado realmente de grande fricção entre Portugal e Castela, e quando, em vez de casar Dona Constança Manuel na Navarra, aquilo que fez o rei de Castela foi sequestrar Dona Constança Manuel e não a deixar vir para Portugal com a embaixada que a foi buscar, Dom Afonso IV resolveu ir para a guerra. Adiantou-se-lhe o castelhano e invadiu o Minho. O arcebispo de Braga repeliu os castelhanos no Minho, mas os castelhanos ganharam uma batalha naval. A guerra estava muito equilibrada. Dona Isabel
A Rainha Santa, coitada, morreu em Estremoz. Não conseguiu chegar à fala com os contendores. O rei de Castela e o rei de Portugal. E veio ser enterrada aqui no seu mosteiro de Santa Clara. Dona Beatriz quis imitar a sogra e também foi para estabelecer as pazes entre os dois monarcas. Nada conseguiu. Quando estavam nestas estiúnculas de estabelecer a paz, de fazer a guerra, uma aliança com Aragão, um ataque a Castela em duas frentes, toda a complicação da política da época, o que sucede? O rei de Granada, vendo a luta entre os dois poderosos príncipes cristãos, resolveu pedir a Abu Hassan, que era o Miramelino de Marrocos, para invadir a península. E essa notícia caiu como uma bomba em Castela. Benedito XII, que era o Papa, ordenou quase que se fizesse a paz entre castelhanos e portugueses. Mas Afonso XI, que era teimosíssimo, não quis fazer essa paz. E Afonso IV também não lhe apetecia muito fazer a paz. Quando a esquadra castelhana foi afundada pela esquadra marroquina e os marroquinos se prepararam para atravessar o estreito. Aí estávamos em 1340, fez-se a paz. E as condições de paz foram impostas por Afonso IV. Desterro de Dona Leonor de Guzmán, vinda para Portugal imediatamente de Dona Constança. Os monarcas aliados não poderiam fazer a paz separadamente com o Moro. Estas três condições eram condições capitais para se estabelecer a paz. E Afonso XI aceitou. Estávamos em agosto de 1340. Para Portugal vinha Dona Constança Manuel para ser a sua futura rainha. O que sucede agora, em paralelo, são duas situações do reinado de Dom Afonso IV que o marcam profundamente. Por um lado, a chegada de Dona Constança Manuel e de toda a sua comitiva. Por outro, a preparação da partida para a grande campanha contra os marroquinos e os granadinos na Andaluzia. Sem tentar confundir estas duas situações que ocorrem de uma forma praticamente simultânea, vamos falar primeiro do que foi a campanha militar. Dom Afonso IV, em setembro de 1340, reuniu a hoste real. Vinham as tropas dos concelhos, a cavalaria das 4 ordens militares, mesnadas de grandes senhores, entre eles 2 famosos cavaleiros, Lopo Fernandes Pacheco e Rodrigues Álvares Pereira, e com cerca de 1000 lanças. Interessa dizer que uma lança tinha 5 homens. Foi-se juntar em Sevilha com o exército do Genro. Genro esse que muito mal lhe tinha tratado a filha. Tão mal que a pobre infanta de Portugal se foi refugiar em Burgos. Veio para Portugal, mas foi ela, que, esquecendo todas as maldades que o marido lhe tinha feito, foi a Évora pedir ao pai, por amor de Deus, que ajudasse o marido naquele aperto, porque Castela ia ser invadida. E Dom Afonso IV, que era um homem extraordinariamente generoso,
E também porque, e a história sempre o provou, perante o inimigo comum, as duas grandes potências ibéricas sempre se juntaram. Mais uma vez, se juntaram aí perante esse inimigo comum. E, nos meados de outubro de 1340, os exércitos cristãos, fortes de 18 mil cavaleiros e 40 mil peões, saíram de Sevilha direitos a Tarifa. A praça de Tarifa estava cercada, na altura, por Abu Hassan, o exército de Marrocos e o exército de Granada. E todos aqueles campos ali, naquela zona perto de Gibraltar, que tinha sido perdida para os marroquinos, estavam a ser saqueados e violados. Um destroço. Há uma grande elevação que domina o vale do Rio Salado e que é chamada La Peña del Ciervo. E foi aí que os reis cristãos chegaram em 29 de outubro de 1340. Perante esse aproximar das forças cristãs, Abu Hassan levantou o cerco de Tarifa e veio ao encontro dos reis cristãos. Quando ele levantou o cerco de Tarifa, houve a possibilidade de infiltrar uma força de cavaleiros e peões em Tarifa para reforçar o dispositivo de defesa de Tarifa e ficar com uma força bastante importante à retaguarda da futura linha de batalha dos marroquinos e dos granadinos. Da Peña del Ciervo para o lado do mar corre o Rio Salado e há dois montes. No monte do lado de terra, do lado direito, ficou o exército do rei de Granada. E no monte do lado esquerdo, em frente de Tarifa e do lado do mar, o exército marroquino de Abu Hassan. Na madrugada de 30 de outubro de 1340, dispuseram-se os exércitos cristãos em frente do exército inimigo. O rei de Portugal, em frente dos granadinos, à esquerda do lado de terra e à direita do lado do mar, Afonso XI de Castelo. E à hora da terça, segundo dizem os cronistas, às 9 horas da manhã, iniciou-se a grande Batalha do Salado. A Batalha do Salado foi uma batalha épica. Uma batalha onde as forças portuguesas se distinguiram sobremaneira. E um dos homens que mais se distinguiu nessa Batalha do Salado foi o mestre do hospital, Álvaro Gonçalves Pereira, que levou a Vera Cruz. A cruz onde morreu Cristo, uma cruz com um bocado de madeiro, da cruz onde tinha morrido Cristo, um bocado de madeira encostado, uma relíquia, para o campo de batalha. A carga da Ordem do Hospital foi extraordinária. Os cavaleiros portugueses bateram-se com uma bravura tremenda, bem como os cavaleiros castelhanos. E no auge da refrega, de dentro de Tarifa, a força que ali se tinha infiltrado com a guarnição de Tarifa saiu à retaguarda dos marroquinos e dos granadinos. A derrota de Abu Hassan e do rei de Granada foi total. Foi uma catástrofe. Uma catástrofe tão grande que se pode dizer que a Batalha do Salado selou definitivamente a sorte da reconquista cristã. Diz a lenda, a tradição, que depois da batalha o espólio era uma coisa magnífica, desde o harém do marroquino a tesouros, armas, bandeiras, prisioneiros. E Dom Afonso IV foi o primeiro, pela colaboração portuguesa e os agradecimentos de Afonso XI, Afonso IV foi o primeiro a escolher desse despojo de guerra o que ele quisesse. E disse que tinha vindo ali pela salvação de Cristo, pela salvação do genro, pela salvação da cruzada na Península. Levava um cativo, umas bandeiras e umas armas e não dava mais nada. E veio-se embora com o infante Dom Pedro, que muito bem se bateu na Batalha do Salado. É curioso que depois da Batalha do Salado, pouco depois da Batalha do Salado, dá-se
e muitas vezes as pessoas não se lembram disso quando estudam este reinado. Dá-se a nossa primeira aventura, digamos, a nossa primeira aventura marítima. A nossa esquadra tinha sido destroçada numa tempestade. Mas em 1341, o almirante Pesanho encarregou um navegador de Itália, um Angiolino de Teggia, para se fazer ao mar, direito às Ilhas Encantadas, que eram já do conhecimento em Portugal, as Canárias. Mas voltemos a agosto de 1340. Já vimos um dos factos, vamos ver o outro marcante do reinado. Em agosto de 1340, chega a Portugal Dona Constança Manuel. E, na sua comitiva, vem uma mulher de uma beleza rara. Chamavam-lhe o Colo de Garça. Era Inês Pires de Castro. Inês de Castro, como nós a conhecemos. Era de estupendas famílias. Era filha bastarda de um grande senhor. Era um dos homens do governo de Afonso XI de Castela, Pedro Fernandes de Castro, e de uma dama portuguesa, Dona Aldonça Lourenço, filha do senhor de Valadares, que tinha sido um grande amigo de Dom Dinis. Inês de Castro era uma mulher que cativava tudo e todos, de uma simpatia, de uma graça, de uma alegria e de uma beleza realmente que, uma vez vista, nunca mais saía do coração de um homem. E é claro, não saiu do coração de Dom Pedro. Dom Pedro, que se apaixonou por Inês de Castro, não escondia essa paixão. Quando Dona Constança Manuel, futura rainha de Portugal, engravidou, teve um filho, Dom Luís, escolheu Dona Constança Manuel os padrinhos para Dom Luís. E porque ela era muito amiga de Inês de Castro, levou-a para madrinha e para padrinho Diogo Lopes Pacheco. Dizia-se que tinha levado Inês de Castro para madrinha para, através dos laços de comadrio que ligariam Inês de Castro a Dom Pedro, o escrúpulo religioso desatasse os laços de mancebia que já se viam a atar por todos os lados. Sucede que o infante Dom Luís morreu muito pequenino e dizia-se que tinha morrido porque Inês de Castro tinha cometido um sacrilégio, que na cerimónia do batismo não tinha dito todas as palavras de acordo com o sacramento. Isto para que morresse o infante Dom Luís e ela ficasse livre dos laços de comadrio com Dom Pedro. Muito pouco tempo depois disto ter sucedido, Dom Afonso IV, sabedor de que havia ali uma ligação estranha, e odiando tudo quanto era adultério e filhos bastardos, e pelos motivos que já vos disse, mandou Inês de Castro sair da corte. E Inês de Castro foi-se albergar em Albuquerque, mas continuou a sua correspondência com Dom Pedro. Dona Constança Manuel morre de parto. Nasce Dom Fernando, que viria a reinar em Portugal. E, viúvo,
Dom Pedro começou a viver maritalmente com Inês de Castro e escolheu para viver com ela aqui, este Paço de Santa Clara, mesmo junto à Quinta das Lágrimas, aqui em Coimbra. E aqui viveram os seus amores em grande desvaio, conforme dizia Fernão Lopes. Tiveram filhos. Primeiro, Dom Afonso morreu muito pequenino. Dom João, Dom Dinis e Dona Beatriz. Filhos, bastardos. Dom Afonso IV ficou logo em alerta. Mas, como se não chegasse filhos bastardos, constou a Dom Afonso IV que Dom Pedro e Dona Inês se tinham casado secretamente em Bragança com o Bispo da Guarda, Dom Gil, presidindo a cerimónia, o que piorava ainda mais a situação. Mas, como se isso não chegasse, os irmãos de Inês de Castro, vulgarmente conhecidos os Castros, tinham conseguido uma ascendência tão grande junto de Dom Pedro que o dominavam de uma forma que começava a causar brado na corte. Um era Álvaro Pires de Castro, bastardo de Pedro Fernandes de Castro como Inês de Castro, e o outro, Fernando de Castro, que era filho legítimo. Não interessava se um era bastardo ou não era e o outro era legítimo ou não era. Eles eram dois homens extraordinariamente poderosos na corte, extraordinariamente poderosos junto de Dom Pedro. Em 1350 morre Afonso XI de Castela, morreu de peste. Uma peste que em 1348, 1349 teve um efeito verdadeiramente devastador em Portugal e que levou Dom Afonso IV a tomar uma medida extraordinária. É engraçado como um apontamento. Não sei se sabem, durante a peste negra, que matou 25 milhões de pessoas na Europa, em Portugal, a Igreja condenava à excomunhão todos aqueles que não apresentassem o seu testamento para a aprovação pela Igreja e cobrava imposto sobre esse testamento. Quer dizer, com a desgraça da peste negra, a Igreja encheu os cofres. E Dom Afonso IV não teve pelos ajustes e legislou no sentido de impedir que esse imposto da Igreja fosse lançado dessa maneira. Ele foi um homem que legislou sobre os impostos, sobre os penhores, sobre a moeda falsa. Foi um homem com uma atividade legisladora extraordinária e com um sentido de Estado extraordinário. Sentido de Estado extraordinário. Era por este sentido de Estado que os seus conselheiros, sobretudo Diogo Lopes Pacheco, Álvaro Gonçalves, que era o Meirinho Mor, e Pedro Coelho, o aconselhavam a ter muito cuidado com o que se estava a passar da ligação de Inês de Castro com Dom Pedro. Porque, com a guerra em Castela entre Pedro Cruel, filho de Afonso XI de Castela e de Dona Maria de Portugal, e Henrique de Trastâmara, o bastardo, filho de Afonso XI e de Dona Leonor de Guzmã, essa guerra que se estava a travar em Castela e que trazia Castela a ferro e fogo, podia ter reflexos em Portugal. Por um lado, numa imitação, um dia mais tarde, o legítimo com os filhos ou do segundo casamento ou bastardos. Diziam eles que bastardos porque Dom Pedro negava e tornava a negar que estivesse casado com Inês de Castro. Dom Pedro negou, e negou ao arcebispo de Braga, e negou a Diogo Lopes Pacheco, que o foram alertar que ao rei aquilo não estava a agradar nada. Mas, pressionado pelos Castros, Dom Pedro cometeu aquilo que nós podemos dizer que foi a gota d'água, que extravasou o copo. Em 1354, apresentou a sua candidatura ao trono castelhano. É claro que isto realmente era um desafio lançado a Pedro Cruel. E Pedro Cruel não era homem para aceitar grandes desafios. Não se ficava. Isto punha em perigo o reino e, além disso,
a porta sempre aberta para uma guerra civil em Portugal, no género da que estava a acontecer em Castela. A negação de Dom Pedro, as negativas dele quanto ao seu casamento, as pressões constantes na corte e dos conselheiros, levaram Afonso IV a pensar ver-se livre de Inês de Castro. E foram fazê-lo realmente da pior maneira possível. Aquilo que era uma razão de Estado podia ser resolvido de outra maneira, acabou por ser resolvido de uma maneira radical, custou muitas lágrimas e muito sangue. Entrava janeiro de 1355 e Inês de Castro estava aqui com os seus filhos. Dom Pedro saía para uma caçada e no dia 7 de janeiro de 1355 foram avisar Dom Afonso IV a Montemoro Velho de que Inês de Castro estava sozinha em Coimbra. E ele saiu de Montemoro Velho com o Coelho, o Gonçalves, o Pacheco e o Carrasco. Agora, a partir daqui, meus amigos, as lendas são várias, as histórias são umas mais sentimentais, outras mais académicas, mas parece que a verdade dos factos foi simples. Afonso IV chegou aqui, viu Inês de Castro com os netos dele, teve um aperto no coração e terá dito aos seus conselheiros que fizessem o que quisessem. Ele estava disposto a perdoar tudo, a dar outra saída àquele problema, a não matar Inês de Castro. Parece que, inclusivamente, Diogo Lopes Pacheco faria coro com ele, mas os outros dois, Álvaro Gonçalves e Pedro Coelho, eram radicais no fim, no cortar o mal pela raiz. E ele, quando lhes disse que fizessem o que quisessem, foi-se embora. E eles fizeram o que quiseram. E Inês de Castro foi degolada aqui, neste paço de Santa Clara, em Coimbra, na quinta, perto da Quinta das Lágrimas, estão juntos, praticamente o mesmo terreno. Foi aqui degolada no dia 7 de janeiro de 1355, de uma forma dramática, que passou à lenda e que ensombrou o reinado de Dom Afonso IV. Do ano de 1357, recolhia a Évora a rainha viúva de Castela, Dona Maria de Portugal, filha de Dom Afonso IV. Dizia-se que, ainda em vida do marido, Afonso XI, de Castela, Dona Maria tinha tido uma ligação amorosa com Martim Afonso Teles de Menezes, que era seu camarista, e que essa ligação, depois da morte de Afonso XI, tinha continuado, tinha aumentado com grande escândalo, o que tinha levado Pedro Cruel, filho da adúltera, a arranjar a morte de Martim Afonso Teles Menezes numa emboscada. Quando recolheu a Évora, isto mesmo no fim de 1357, Dona Maria morreu em 3 de dezembro, e diziam que envenenada por ordem do pai, Dom Afonso IV. Uns diziam que sim, outros que não. Se olharmos para quem era Dom Afonso IV, talvez que cheguemos à conclusão que, muito provavelmente, como um castigo,
terá mandado matar a filha, porque Dom Afonso IV era um homem extraordinariamente marcado pela vida amorosa de Dom Dinis. E, portanto, na sua vida nunca permitiu nem adultérios, nem ligações estranhas, nem bastardias. Por esta altura, ardia o reino. O infante Dom Pedro, acompanhado dos seus parciais e dos irmãos da linda Inês, Dom Fernando e Dom Álvaro Pires de Castro, punha tudo a ferro e fogo para vingar a morte da sua amada. Tinha sido uma situação dramática. E por mais que quisessem dizer ao infante e lhe quisessem explicar as razões de Estado que estiveram por trás de tudo aquilo, ele a nada ligava. Queria vingança e só vingança. Preparava-se mesmo para enfrentar o pai de armas na mão. Opuseram-se a isso Dona Beatriz e o arcebispo de Braga, que conseguiram fazer parar o infante em Canaveses e propor-lhe a paz e o perdão paterno. Contrariado, aceitou. Mas quando teve de jurar que não se vingaria nunca de Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, os intervenientes no drama de Santa Clara, aí Dom Pedro jurou, mas jurou de dedos cruzados, como nós costumamos dizer. E mais sabia disso o pai, que a primeira coisa que fez foi mandar homiziar em Espanha os assassinos de Inês de Castro. Chegava ao fim a vida de Dom Afonso IV. Recolhia-se à Alcáçova de Lisboa, praticamente incompatibilizado com o filho, tristíssimo, amargurado com o drama familiar que lhe tinha batido à porta mesmo no fim da vida. Ele que tanto preservava a família por causa de tudo quanto tinha sucedido na sua infância e na sua juventude. E, ao sentir a morte aproximar-se, pediu que o filho o fosse visitar. Queria ter com ele uma conversa como tivera com o pai na hora da morte de Dom Dinis. Talvez para morrer em paz, com tudo remediado. Mas o infante nessa altura já folgava com a antevisão da sua vingança. A poucos homens se terá aplicado, como a Dom Afonso IV, aquele velho ditado do filho és, pai serás. E no dia 28 de maio de 1357, na Alcáçova de Lisboa, falecia o bravo e era sepultado na sé da capital. Dom Afonso IV foi um rei que marcou um lugar no heroísmo no campo de batalha, na justeza na direção dos negócios de Estado. Talvez que ensombrada essa justeza por um excesso de inflexibilidade política no caso de Inês de Castro. Mas foi um ótimo administrador. Não nos podemos esquecer da maneira como enfrentou a peste negra, das leis de trabalho que criou durante esse período e que no seu reinado foi a primeira vez que os portugueses se fizeram ao mar desconhecido, a chegada às Canárias. O vencedor do Salado, Dom Afonso IV, passará à história mais do que nada por esse momento extraordinário na vida da Reconquista cristã, a vitória decisiva da Reconquista. Dentro do quadro da sua opinião pessoal sobre os monarcas portugueses, gostávamos de ouvir a sua opinião sobre os pontos fundamentais que acha do reinado de Dom Afonso IV.
Como disse, o caso mais discutido e onde ele é mais maltratado foi por causa da execução de Inês de Castro. E, no entanto, sobretudo quem lê a história da época, e mesmo quem vê um excelente filme chamado Inês de Portugal, percebe-se que realmente era indispensável para a segurança do país, porque os irmãos de Inês de Castro estavam a conspirar politicamente em Espanha para a substituição do rei, e se ela tivesse subido ao trono, tinha uma influência muito grande sobre o futuro rei e poderia envolver Portugal na guerra civil que se desencadeou em Espanha. E por nesse aspecto foi justificado. Só que, claro, foi um ato extraordinariamente duro, foi uma grande violência, e ainda hoje o sentimento popular português considera com horror isso que aconteceu. Mas politicamente parece que não havia muitas outras hipóteses de resolver o problema. O João Duarte tem uma ideia curiosa sobre a Batalha do Salado. Eu gostava que nos pusesse essa ideia. Pensa-se que a batalha passou junto do grande rio Salado, mas não foi isso. O que se descobriu recentemente é que no lugar onde ela realmente aconteceu havia um braço do mar que era um rio que tinha água salgada e que, portanto, era chamado o Rio Salado, e a população da região depois batizou a batalha pelo nome daquele rio, pequeno rio, onde ela teve lugar. Agora, que de facto a batalha foi fundamental para o futuro da Península, isso não há dúvida nenhuma. Se tivesse sido perdida, não sabemos que língua é que falaríamos hoje. Sim, sim. No reinado de Dom Afonso IV surgiu o problema da peste negra, e eu vários autores tenho seguido e tenho lido que dizem que Dom Afonso IV combateu a peste negra com medidas de trabalho obrigatório. Eu parece-me que é um bocadinho violento dizer medidas de trabalho obrigatório. Ele impôs o trabalho obrigatório. Eu dá-me a ideia que não foi bem isso, Sr. Dom Duarte. Eu gostava de saber... Hoje em dia chama-se isso de requisição civil. Eu penso... Ninguém queria aproximar-se dos cadáveres das vítimas. Exato. As pessoas tinham um medo pavoroso de se contagiarem. E não se sabia que o contágio era feito através das pulgas dos ratos. Só muito mais tarde é que se veio descobrir isso. Mesmo sendo um reinado controverso, e mesmo sendo um rei controverso, Dom Afonso IV, até pelas relações com o pai, depois pelas relações com o filho, a violência do início do reinado e do fim do reinado, mas de qualquer maneira, a projeção que ele deu à Marinha Portuguesa, penso que foi um aspecto muito positivo do reinado dele. Foi realmente o começo de uma marinha organizada, e daí não sei se realmente quando o rei Dom Dinis, como dizem os poetas e o Fernando Pessoa, ao organizar a plantação dos pinhais, no Pinhal de Dini, se estava a pensar de facto nas navegações. Imagino mais que estivesse a pensar na defesa do avanço das dunas para cima dos campos. Mas não há dúvida nenhuma que, de algum modo, ter bons pinheiros bem direitos, enfim, numa zona muito propícia, que favoreceu a construção naval, não há dúvida nenhuma. Ainda por cima com a madeira perto das zonas onde se faziam navios, que era Aveiro, por exemplo, onde até ainda hoje se continua a construir navios.